Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a aula de hoje. A aula trata-se das escalas termométricas. Bom, vamos definir aí primeiro o conceito de temperatura, que é uma confusão no cotidiano entre temperatura e calor. São coisas diferentes. Calor é energia em trânsito, né? Vai estar sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Já a temperatura, que é o que a gente vai tratar hoje, é o grau de agitação das moléculas de um corpo, né? A exemplo, o funcionamento de um micro-ondas. Bom, primeiro vamos falar de como se mede isso. Tá? Então foi criada as escalas termométricas, várias escalas termométricas, mas são três as mais importantes. Historicamente, o primeiro a fazer isso foi um cara chamado Fahrenheit. Tá? Mas a gente vai usar para didática, né? Para uso didático, não necessariamente nessa ordem. Então vamos ver como é que ele conseguiu isso. Bom, em princípio, a grosso modo, né? Ele pegou um recipiente, colocou lá nesse recipiente um pouco de água, jogou nesse pouquinho de água aí alguns cubos de gelo. Não vou me alongar muito aqui. Bom, com isso, ele colocou um dispositivo que a gente chama de termômetro. Colocou esse dispositivo aqui. E quando ele colocou e ainda estava nesse estado, né? Aqui tem água, e ainda havia os cubos de gelo aqui, ele marcou isso aqui, né? Essa temperatura que estaria marcando, e vou colocar aqui que foi Celsius que fez isso, né? Ele chamou isso de 0 graus Celsius. Bom, depois, né? Jogando calor aqui para esse recipiente, como se estivesse numa boca de fogão, tá? Tá jogando calor aqui, ó. Fogo, tá? Bom, até a situação de começar a sair vapor de água. Então ele usou a substância água, né? Até que saísse vapor. E marcou a temperatura. Onde isso, né? Onde esse termômetro aqui marcou, e chamou isso aqui de 100 graus Celsius. Da mesma maneira, outro cara chamado Fahrenheit, não necessariamente ele fez assim, ele mediu com a temperatura corporal, mas para a gente conseguir relacionar, digamos que, né, entre aspas, ele tenha feito isso. Para a situação onde tinha água se fundindo aqui, né, tá? Então no ponto de fusão do gelo, onde estava estacionado, ele chamou isso aqui de 32 graus Fahrenheit. E quando ele começou a trocar de estado físico novamente, né, passando do líquido para o gasoso, estacionou o termômetro de Fahrenheit, ele chamou isso aqui de ponto, esse ponto de 212 graus Fahrenheit. Bom, uma terceira pessoa, chamado Kelvin. O Kelvin, essas duas escalas já eram existentes. Então o Kelvin pensou o seguinte, né? Estou eu aqui imaginando os pensamentos de Kelvin, né? Que ele tenha olhado para a escala Celsius e tenha pensado o seguinte: bom, acho que o Celsius, já que temperatura é o grau de agitação das moléculas, ele atribuiu o valor zero nessa situação aqui onde a água está se fundindo, está passando do estado sólido para o estado líquido. Mas nessa situação, a molécula de água não está totalmente parada. Ainda há grau de agitação das moléculas. Então ele viu uma projeção matemática, e nessa projeção matemática, onde ele teria as moléculas realmente paradas, ele chamou o ponto, né, fez cálculo e encontrou 273K e fez as mesmas divisões de Celsius. Então aqui tem que ter 100 de diferença, 373K. Bom, essas escalas, elas se relacionam? Sim, né? A gente vai ver no próximo cálculo. Bom, para fazer a relação dessas escalas, né, aqui no meio, no intervalo, a gente pode colocar uma temperatura qualquer. Vamos chamar isso aqui de TC. Vamos chamar isso aqui de TF. E vamos chamar isso aqui de TK. Para relacionar essas escalas, a gente vai usar o seguinte, né? Esse intervalo TC até zero
Então, TC menos 0 está para esse intervalo aqui, ó, de 100 até 0, que seria 100 menos 0. Vou fazer a mesma coisa para outra escala. Esse intervalo aqui, TF até 32, então TF menos 32 está para o mesmo intervalo, 212 menos 32. E para a escala Kelvin, TK menos 273 está para 373 menos 273. Ok. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. TF menos 32 eu não consigo mexer agora. 212 menos 32 dá 180. TK menos 273, continua. 373 menos 273 também é 100. Essa é a relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Porém, a gente ainda consegue simplificar. Como a gente pode fazer isso? Achando o máximo divisor entre eles, né? Se eu dividir por 20, dividir por 20 e dividir por 20, eu vou simplificar essa expressão. Vai ficar mais fácil na hora de calcular. Então, TC 100 dividido por 20 é 5. TF menos 32 continua, não dá para fazer nada. 180 dividido por 20 é 9. TK menos 273 também continua. 100 dividido por 20 é 5. Essa é a relação que a gente vai, na maioria dos problemas, inclusive nas fórmulas de provas, provas para concurso, provas para os vestibulares, a gente vai encontrar essa relação. Bom, vamos ao exercício então, pessoal. No Rio de Janeiro, a temperatura ambiente chegou a marcar 50 graus Celsius. Temos um dado aqui. Tá? Qual seria esse valor na escala Fahrenheit? Citamos o Rio de Janeiro, a cidade turística, né? Então vamos ao seguinte. TC é 50 graus Celsius. A relação entre as escalas, a gente não tem nada em Kelvin, então vamos esquecer Kelvin. Então a relação entre as escalas vai ser TC sobre 5, que foi o que a gente encontrou, é igual a TF menos 32 sobre 9. Bom, esse valor aqui de TC, ele vai entrar aqui, ó. Então vai ficar 50 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 50 sobre 5 é 10. Que é igual a TF menos 32. O 9 está aqui dividindo, vai para o outro lado a operação inversa. Então ele vai multiplicar 90, né? 9 vezes 10, 90, é igual a TF menos 32. Agora esse 32 aqui ele está subtraindo, operação inversa de novo para cá. 90 mais 32 é igual a TF, e esse TF então marcaria 112 graus Fahrenheit. Exercício 2. Vamos lá. Lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Finlândia atingiu o valor de 14 graus Fahrenheit. Converte essa temperatura para a escala Celsius. Então agora a gente tem o contrário. A gente tem o TF sendo 14 graus. A pergunta é o TC. Bom, a mesma relação, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Agora esse 14 ele vai entrar aqui, ó, né? TC sobre 5 é igual a 14 menos 32 sobre 9. TC sobre 5 mantém. 14 menos 32 dá 28, menos 10, 18 sobre 9. 18 e 9 são múltiplos, né? 18 dividido por 9 dá 2. Então, essa equação continua TC sobre 5. 18 dividido por 9 dá 2. O 5 está dividindo, vai para lá multiplicar. Então, vai ficar TC é igual a 10 graus Celsius.
Vamos lá, exercício 3 então. Dois termômetros graduados, um na escala Fahrenheit e outro na escala Celsius, registram o mesmo valor numérico. Qual é esse valor? Não sabemos. Então, tanto para TC, temperatura em Celsius, vou chamar em X, quanto para a temperatura em Fahrenheit, também vou chamar de X. A relação entre as escalas a gente já conhece, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar de TC vai entrar X, no lugar do TF também vai entrar X, o mesmo valor. Então, X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou cruzar os valores. Né? Vou continuar aqui então nessa linha. 9 vezes X dá 9x, que vai ser igual a 5 que multiplica X menos 32. Aqui tem que tomar cuidado porque eu tenho que multiplicar os dois termos. Então é 9x que é igual a 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 32, que é 160. Agora o que tem x vem para um lado, que não tem vai para o outro. Então vai ficar 9x menos 5x é igual a menos 160. Isso dá 4x, que é igual a menos 160. X é igual a 160 dividido por 4. Tem um menos aqui, né? Então a temperatura que marca os dois é menos 40 graus. Tanto para Celsius, vamos colocar Celsius, como Fahrenheit, onde as escalas se encontram. Exercício 4. Vamos lá. Num hospital, uma enfermeira verificou que entre as medições a temperatura de um paciente variou, então a palavra agora aqui, ó, variou de 36 para 41. 36 até 41, se quiser ir contando no dedo, mas são 5 graus Celsius. Qual é essa variação na escala Fahrenheit? Já coloquei aqui, ó, as duas divisões para a gente entender o seguinte. Na escala Celsius, né, isso aqui eu vou chamar de Celsius, e aqui é a Fahrenheit. Bom, a água congela a 0 e ferve a 100. Na Fahrenheit, ela congela a 32 e ferve a 212. Dessa distância até aqui são 100 divisões. Essa distância até aqui são 180 divisões. Então, quer dizer, para dar um passo aqui, né, o equivalente a um passo aqui é 1,8 nesse aqui. Ou seja, entre as escalas existe uma relação, né, de 100 para 180, uma relação de 1,8. 180 dividido por 100 dá esse 1,8. Então, sempre que for tratado de variação, né, então a variação da temperatura em Celsius, eu tenho esse valor de 1,8 e isso me dá a variação da temperatura em Fahrenheit. Bom, a gente viu que de 36 para chegar nesse 41 aqui, houve uma variação Celsius de 5 graus. Então vamos colocar aqui, ó. 5 graus Celsius vezes 1,8 é igual a variação em Fahrenheit. Ou seja, ΔTF, 5 vezes 1,8, são 9 graus Fahrenheit. Bom, se você gostou dessa aula, se esses problemas resolveram aí, dar um entendimento entre as relações entre a escala, deixe um like, faça um comentário, compartilhe, jogue lá no grupo da sua sala, se essa aula te ajudou, tá? Mantém esse trabalho aqui a dar continuidade. Um abraço, beijão.